Hoje, nós vamos ter a nossa primeira aula sobre saúde indígena, que termina na próxima quarta com a aula 2, né, do tema. Hoje, quem vai nos brindar com essa aula é a Roberta Aguiar Serri, da Fiocruz Amazônia, né? Ela já está aqui na sala com a gente, então, para a gente não perder nenhum minuto do nosso tempo, eu vou passar para ela, vou apresentar a Roberta, que é analista técnica de políticas sociais, com graduação em Ciências Sociais pela Unicamp, né, Universidade de Campinas. Ela tem mestrado em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Ela atua em temas sobre saúde na Amazônia, fronteira e cooperação internacional em saúde. Ela tem experiência na área de formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas para a população indígena e realizou pesquisas na área de antropologia política com o tema sobre povos indígenas e instituições governamentais. Atualmente, atende ao curso de doutorado em saúde pública pela Fiocruz Amazônia e realiza pesquisas sobre condições de vida, saúde e acesso aos serviços de saúde de populações rurais na Amazônia. Roberta, muito obrigado por você ter nos aceitado, por você ter aceitado o nosso convite, e, por favor, passo a palavra para você imediatamente para você nos brindar com a sua apresentação. Então, eu vou fazer essa apresentação agora para vocês, tá? O meu objetivo aqui é contextualizar o subsistema de atenção à saúde indígena e a política. Eu acho que vai ser uma aula mais descritiva do que a gente conversar mais da prática em si. Na próxima aula que vocês terão com a próxima aula com a professora Garnella, ela vai pontuar algumas situações mais concretas e falar um pouco mais sobre temas que percorrem a saúde indígena, mas que é importante, antes de entrar nisso, vocês entenderem como que funciona, como que é a política como foi a construção, né, a lógica de construção para chegar onde a gente chegou hoje. Então, esse que vai ser meu papel aqui com vocês. Eu vou, então, aqui compartilhar minha tela, tá? E a gente faz esse combinado de eu fazer essa apresentação e depois aí, então, vocês me perguntam. Aqui, vou apresentar no Canvas. Ok. Acredito que vocês já estão conseguindo ver minha tela, positivo. Sim, Roberta. Tá certo. Bom, vocês estão vendo a tela toda? Sim, a tela cheia. Tela cheia, né? Tá. Então, então, né, vou falar aqui um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena. Meu nome já foi colocado, né, que é a Roberta, e eu estou fazendo o meu doutorado em implementação de políticas públicas na Amazônia, né, na Amazônia rural, ou seja, tanto com ribeirinhos quanto com indígenas, e ver qual que é a especificidade, né, de implementar políticas públicas nessas localidades. Então, eu estou bem vivendo muito isso na prática também. Mas só para colocar assim, antes de iniciar, falar um pouquinho, eu trabalho 13 anos, né, com a política de saúde indígena no Ministério da Saúde, e fiz todo o meu mestrado e o meu doutorado voltado a pesquisas com essa mesma temática, com abordagem diferente, mas com essa mesma temática. Então, agora, vamos lá. O que eu vou falar? Vou falar um pouquinho aqui sobre fazer uma contextualização histórica, falar dos antecedentes, né, dessa política, a legislação e os marcos regulatórios importantes para que ela pudesse existir, um pouquinho da linha do tempo também. Eu vou finalizar, fazer um resumo dessa contextualização histórica com a legislação a partir dessa linha do tempo, os princípios e diretrizes da política, e dar um foco maior aqui na organização dos serviços, que eu acho que é importante entender, porque se diferencia um pouco dos serviços que são municipalizados, né?
e as atribuições governamentais. Então, eu vou começar aqui, então, um pouco contando um contexto que vocês, né, muitos de vocês, né, já ouviram falar, enfim, de alguma forma ou de outra, né, seja na escola ou pela mídia, ou pessoas que se aprofundaram nesse tema da saúde e principalmente das epidemias, sabe desse contexto, desde dos primeiros períodos coloniais, que os indígenas quase foram, né, dizimados por conta de epidemias de doenças infecciosas, né? E isso, assim, eu acho que é o primeiro, por onde a gente começa a nossa discussão em relação à intervenção, né, do Estado junto às populações indígenas, né? Então eu vou começar dando esse foco, né, nas epidemias. Por quê? Porque foi quando, né, pensando em como que o Estado brasileiro começou a sua, no caso, né, ainda nessa época, né, português, né, começou a sua relação com os povos indígenas em termos de saúde. A partir das epidemias, quem estava junto com os povos indígenas eram principalmente as missões. Então, assim, os primeiros registros que a gente tem de intervenção, né, de saúde não indígena, né, seria por meio dessas missões evangélicas que estavam no Brasil, né, com esse propósito de evangelização dos indígenas, aldeamento, né, que não é o nosso foco aqui conversar sobre isso hoje, mas é importante que vocês tenham em mente que foi a primeira forma de aproximação, né, de um sistema de saúde não indígena para um sistema de saúde, digamos, ocidental, né, assim, que seria na época oficial para o Estado português. E os povos indígenas, então, à medida que eles iam sendo aldeados, né, os missionários, né, estabeleciam, né, também algumas medidas sanitárias. Então, é o primórdio, né? Embora isso era muito desorganizado e muito esporádico. Então, aqui eu coloquei algumas imagens assim que ilustram, né, esse período, que é um período muito longo, né, para a gente estar resumindo, mas que ilustra que, né, você tem desde uns registros muito antigos, que são os relatos do Randstaden, que essa primeira imagem aqui, você vê uma aldeia tupinambá, né, e o Randstaden foi quem falou para a Europa que os índios eram canibais, né, enfim, né, que tinha essa característica, os tupinambás do canibalismo guerreiro. E ele escreveu, né, ele tem um diário, né, dos seus relatos, e esse grafismo, essa xilogravura mostra uma epidemia, né, ele falou um relato de uma epidemia, ele relatou como as vítimas, né, dessa epidemia, e de fato, nessa época aconteciam muitas, porque não que os indígenas não têm imunidade, né, isso não é correto dizer, mas que eles não tinham um histórico, né, uma memória imunológica para aquilo que os europeus estavam trazendo até o território. E aí, aqui nessa próxima imagem, né, também é extraído de outro diário, né, de viagem, que é a história de uma viagem de Jean Delery, 1900, desculpa, gente, está errado aqui, viu? Que é 1590, troquei aqui, ó, não é 1950, não, que é um relato bem antigo, né, mas que também coloca essa questão das mortes por epidemias. E, por fim, aqui já um pouco, né, 1820, já o século XIX, mostrando aqui um aldeamento como que eles eram feitos, né? O que hoje a gente chama de aldeia, né? Surgiu do aldeamento feito pelos jesuítas, né? Que vinham com essa missão. Sim, alguém falou alguma coisa? Bom, vou seguindo. E aqui, pulando já para o século passado, né, para o século XX, no momento pré-constituição, a gente teve
várias iniciativas, né, não sistemáticas de atenção à saúde aos povos indígenas, né? Primeiro, no começo do século, né, do século passado, foi criado um serviço de proteção ao índio, chamado, cuja sigla, né, é SPI, só que a visão nesse início de século era que os indígenas tinham que ser integrados à sociedade nacional, né? Tinha uma concepção ainda muito evolucionista de que eles estavam no estágio mais primitivo e que o Estado teria esse papel de integrá-los, né, à comunidade nacional, né? E então esses serviços de saúde que eram começou a se organizar alguma assistência à saúde de forma esporádica também, né? E bastante desorganizada mesmo, né? Porque você tinha acontecia alguma coisa aqui, outra ali, mas nada mas nada sistematizado, né? E e ele tinha um propósito também, né? Esses serviços tinham um propósito de fazer a pacificação dos indígenas, né? Para você aderir mais territórios ao Estado brasileiro, né? Os territórios onde eram ocupados pelos indígenas. Então, essas ações tinham um caráter de ser emergencial, porque mesmo no século passado, as epidemias continuavam, né, atacando muito os povos indígenas, e nesse processo que os indígenas entravam em contato com essas frentes de expansão do Estado, também muitos morriam, né? Então, tem muitos povos indígenas cuja a depopulação foi de 80%, 90%, e outros que dizimaram, né, sumiram por completo. Então, esse foi o início, né, no início do século, o serviço de saúde pelo serviço de proteção ao índio. E em 1950, a gente já aproxima a um primeiro, né, digamos assim, primeiro serviço estruturado para atender indígenas, que é o serviço de unidades sanitárias aéreas, que foi desenvolvido, foi criado, né, para levar atenção a ações básicas para populações que estavam de difícil acesso, né? Então, por isso que eram feitas, né, aéreas, né, feitas de maneira por aviões, e principalmente quem levou isso foram os irmãos Vilas Boas. Não sei se vocês, né, aqui conhecem, ouviram falar ou conhecem mais a história, né, que foram os indigenistas, né, que levaram à criação do Parque Indígena do Xingu. Então, esse serviço de unidades sanitárias aéreas teve início, né, no Parque do Xingu, para atender essas populações. E um dos grandes que você vê aqui, nessa foto aqui, né, o sanitarista médico Noel Nuttels, foi o criador, né, desse primeiro serviço de atenção à saúde indígena. E aqui tem uma foto dele fazendo atendimento com o povo chavante, e esses atendimentos tinham mais pelo Noel Nuttels, né, tinha um caráter mais de vigilância epidemiológica, e, enfim, não tinha uma assistência contínua, né, obviamente. E depois, né, já em 1967, com a extinção da SPI e com a criação da FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio, foram estabelecidas algumas equipes volantes. E essas equipes volantes para atender as comunidades, elas eram fixadas... Deixa eu desligar meu celular. Aqui. Elas eram fixadas em centros urbanos, e aí, quando havia necessidade, eles encaminhavam, ou de forma esporádica, né? Encaminhavam uma equipe de médico com enfermeiro a algumas localidades. E isso... e a condição, e como é que ficou, né? Como é que era a condição de saúde dos povos indígenas, né? Sendo que você tem, de um lado, uma expansão do Estado brasileiro dentro desses territórios, dentro da Amazônia, e eles sem assistência, com esse histórico, né, das epidemias, né, assolando, né, que sempre assolaram as populações, e
E também essas outras, né, doenças e a questão de você ter que deslocar uma aldeia toda, isso causa, né, tem vários problemas sanitários relacionados a isso. E durante o século, assim, durante todo o século, existiam iniciativas de contestar, né, essa situação dos povos indígenas, né, ao Estado brasileiro, né, não foi um médico que contestou muito, né, por isso que foi essa criação desse serviço, mas muitas outras contestações viram principalmente, né, no final da ditadura militar, onde muitos povos indígenas estavam passando por umas situações sanitárias gravíssimas. Então, esse contexto, todo esse contexto, ele foi muito importante para reivindicar, né, um sistema diferenciado para os povos indígenas. Mas ele não seria possível, obviamente, se a gente não tivesse passado pela nossa, se ele não tivesse sido, né, inspirado pelo movimento de reforma sanitária, que foi extremamente importante para a construção da política e de um subsistema para os povos indígenas, né? Então, eu passei esse contexto, né, da situação, né, dos povos indígenas, e agora a gente vai um pouquinho ali para o final, né, da década de 80, né, nesse momento efervescente no Brasil, né, não somente para os povos indígenas, né, mas assim, a questão do movimento sanitário, que colocava um princípio muito importante, que sem ele a gente não teria um sistema de saúde indígena, que é o da universalidade. Ou seja, o movimento de reforma sanitária estava falando: não, serviço de saúde é para todos, né? Deve ser para todos. E o que a gente viu ali na saúde indígena eram serviços esporádicos, né? É importante colocar, aqui eu estou falando da relação do Estado brasileiro, mas a gente tinha várias iniciativas muito desconectadas e fragmentadas também de igreja e algumas organizações não governamentais, né, para a atenção desses povos. E a ideia era que não, que o Estado assumisse isso e colocasse o indígena no papel de cidadão brasileiro, ou seja, ele ter o direito à saúde. E o que foi o ponto fundamental também dentro da Constituição, né, que fez com que fosse o primeiro marco, né, regulatório para um sistema diferenciado, é o reconhecimento e respeito às organizações socioculturais indígenas. Tá? Então, e que logo depois, né, da Constituição, um modelo de atenção diferenciado, ele vai ser ponto central de propostas que começou nas conferências nacionais de saúde e depois, quando foram criados espaços para as conferências nacionais de saúde indígena, esse era o ponto fundamental, ou seja, um sistema de saúde que pudesse respeitar as organizações socioculturais indígenas, porque até então a gente via um massacre, né? Desde o massacre desde a época, né, dos jesuítas, né, que eu falei que foram os primeiros até essa aproximação em relação à saúde, ou seja, você desconsiderar, né, todo esse toda uma epistemologia e toda uma questão de saúde intercultural. Obviamente, né, isso nem se falava, né, principalmente, como a gente viu no século passado, a ideia era o oposto, era uma ideia evolucionista, de que os indígenas iriam chegar onde né, se imaginava, né, que nós éramos mais civilizados e que a ideia era que os indígenas chegassem ali. Então, a Constituição, ela tem esse marco de falar assim que não, né, isso tem que respeitar, né, esses princípios. E também, né, aqui eu não coloquei na apresentação, mas a questão da Constituição Federal garantir o território indígena também é fundamental, e principalmente, né, a Constituição, ela cria o SUS, né, o que é isso que eu falei, né, a questão do sistema
universal, nessa diretriz importantíssima, mas também porque ele vai, né, o SUS, ele a partir, né, depois, né, da Lei 8080, né, que vocês devem conhecer, ele estabelece, né, essas condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, além das diretrizes que incluem atenção à saúde indígena. Então, depois, né, depois de uma década, então, da Constituição, é criado um subsistema, né, que a gente é o subsistema de atenção à saúde indígena, vinculado ao SUS, que a gente costuma dizer SAS e SUS, né, para quem conhece, já trabalhou, sabe, é o SAS e SUS. E ele é responsável por organizar e implementar a atenção à saúde indígena. Ou seja, se o SUS, né, ele trouxe, né, que chega a ser uma contradição, né, porque a gente tinha um movimento de reforma sanitária ali voltado, né, para municipalização, para descentralização e municipalização dos serviços de saúde, e, por outro lado, para atenção à saúde indígena, você tem um movimento que é centralizado, né, um subsistema cuja a coordenação ela é centralizada no Ministério da Saúde. Então, ela passa, né, ficar centralizada no Ministério da Saúde, essa responsabilidade pela gestão desse subsistema. Que era, né, era então FUNAI, né, antes da CESAI, antes do Ministério da Saúde, era a FUNAI. Considerando que teve uma época de FUNASA, mas eu estou considerando aqui FUNASA como Ministério da Saúde. Então, em 2002, né, tem uma portaria publicada pelo Ministério que vai estabelecer essa política, que é isso que eu vou falar um pouco aqui para vocês. Agora, é bom a gente ter em mente que uma política, ela é uma coisa, é a política que a gente... a política que foi formulada, e outra coisa é a política implementada, né? Não é que eu estou falando que é tudo diferente, mas quando a gente formula uma política, ela é formulada por atores estratégicos, né? Ou seja, ela foi formulada pelo anseio dos sanitaristas, né, envolvidos, né, na reforma sanitária, com o movimento indígena, né, e com outros atores importantes dentro da questão indígena. Então, ela reflete, né, pontos muito importantes e que, por vezes, né, você pode falar, mas nada disso existe na prática, né? Então, o que eu vou colocar para vocês aqui é essa questão da formulação e mostrar para vocês o que na prática está sendo implementado também. Então, assim, só para fazer uma breve retomada aqui, eu não vou entrar, né, mas tudo isso aqui eu falei mais ou menos aqui para vocês, mas depois, se vocês quiserem, eu deixo essa apresentação aqui com vocês, mas eu não quero focar muito na questão do marco legal, porque eu quero conversar mais dos serviços, mas aqui a gente tem essa linha do tempo que coloca, né, desde o início do século passado, né, esse período rondonista que eu falei para vocês, né, de integração dos povos indígenas, passando pela questão da FUNAI, e você vê aqui, a partir da década de 80, né, final da década de 80, que a gente vai ter as conferências de saúde indígena, que vão ser muito importantes para discutir esse modelo, né, que eu vou apresentar e conversar com vocês, e também outros momentos políticos importantes aqui marcado, como a Comissão Interinstitucional de Saúde Indígena, outras conferências, e até, por fim, né, aqui passando aqui para a criação da política, alguns grupos de trabalho importantes também para mudanças institucionais e de legislação. E você tem um momento que eu acho que é a partir de onde a gente está hoje, que é 2010, que é criada a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, a CESAI, que a gente chama de CESAI, ou seja, as ações de saúde que eram, então, da FUNASA, né, também órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é passado para o Ministério da Saúde e o Ministério cria uma secretaria para isso, né, que é a Secretaria a CESAI, né? Qual que é a importância disso? Ou seja, se antes a saúde ela estava
saúde indígena, ela estava, digamos assim, fragmentada da Política Nacional de Saúde, agora ela se integra. Ou seja, ela está naquele coração, ela faz parte da Política Nacional de Saúde. Então, e a expressão disso é a secretaria, né, dentro da pasta do Ministério. Então, isso implica em você mudar, pensar um sistema de saúde considerando essa população. E o objetivo da política, né, é adotar, né, um modelo diferenciado, né, dentro do SUS, e que esse modelo ele possa estar voltado para a proteção, promoção e recuperação da saúde, ou seja, saúde integral. E ao mesmo tempo, né, que garanta, né, que os indígenas tenham acesso a esses serviços dentro da terra indígena, também que esses indígenas também possam acessar outros serviços dentro da rede do SUS, seja da localidade ou não. Então, parece meio que óbvio, né? Porque você, mas o sistema ele já é universal, né? Para que tem uma lei para falar, né, que o indígena vai acessar essa rede, né? Mas é importante, até hoje, gente, eu trabalho com isso, e até hoje é importante ter essa política nesses momentos de embate, né, com prefeituras, com o Estado, para mostrar que o indígena também deve ter acesso, né, a essa rede. E os princípios fundamentais da política, que vão se desdobrar em algumas diretrizes, que tem a ver com o objetivo que eu coloquei agora, então, é a saúde integral e integrada, né? Quando a gente fala integral, é você pensar desde a promoção até a recuperação do indígena, né? E integrada, ou seja, as ações, os serviços de saúde dentro do território indígena, eles devem estar integrados com essa rede de média e alta complexidade e de vigilância em saúde do SUS. Ou seja, o que era o século XX inteiro, você teve as ações de saúde indígena muito desconectada da comunidade nacional como um todo, né? Ou seja, você tinha fragmentos de ações. E aí aqui, que é uma consequência, né, do SUS, né? Se não fosse o SUS, isso não seria possível. E o princípio da territorialidade, né? Ou seja, é o serviço de saúde organizado, levando em consideração, né, a territorialidade dos indígenas e levando em consideração o vínculo, né? O vínculo da equipe com aquela localidade. E, por fim, a interculturalidade, que eu acho que é o princípio que a gente talvez um dos mais difíceis da gente conseguir alcançar, né, esse princípio, mas que é um desafio para todos nós. E eu vou falar um pouco de como que esses princípios eles se desdobram em algumas diretrizes, né? A primeira diretriz é a questão da organização dos serviços de saúde em si, né? Que eles vão se organizar na forma de distritos sanitários especiais indígenas e polos base, né, no nível local, ou seja, é uma rede, né, é um arranjo de saúde diferente do que está, né, do que estava vivendo, né, no momento da criação da política o restante do Brasil, que enquanto o Brasil estava municipalizando, né, os seus serviços, os indígenas, o serviço de saúde indígena estava funcionando nessa forma de distrito, né, de distritalização. Outra diretriz é preparar os recursos humanos para atuar nesse contexto, o monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas. Esse monitoramento é monitoramento e avaliação a partir do perfil epidemiológico. Isso é importantíssimo, porque o perfil epidemiológico da população indígena se distingue bastante da comunidade nacional, né? E então teria que ser
pouco a partir disso. Articular com sistemas tradicionais indígenas de saúde, a promoção do uso adequado e racional de medicamentos, a promoção de ações específicas em situações especiais, por exemplo, seriam as diretrizes para atuar em situações de contato com indígenas com indígenas isolados, por exemplo, ou em situações de epidemias e surtos. A promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo a comunidade indígena, e a proteção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena é outra diretriz, e cabe destacar, né, que a CESAI ela é responsável também pelo saneamento e edificação em terras indígenas, tá? E, por fim, o controle social, ou seja, aqui você vai ter a participação dos indígenas dentro da formulação e implementação, né, de estratégias da política. Então, que é, né, uma consequência também do que foi pensado para o SUS, né, em termos de participação social. E, então, como que ficou configurado, né, aqui esses territórios sanitários, né, que a gente chama de Distrito Sanitário Especial Indígena, o DISEI. Aqui no mapa... deixa eu beber uma água, gente. Aqui no mapa do Brasil, vocês veem esse mosaico, né, de territórios aí, que constitui cada território desse, né, um DISEI, né, e cada cidadezinha que está marcada aí nesses pontinhos vermelhos, é a sede desse DISEI, né, a sede administrativa, e também o DISEI é uma unidade descentralizada, né, em termos de unidade, né, jurídica, ela pode fazer suas próprias licitações, né, e tem alguma autonomia, alguma nem tanto, né, vou comentar, mas tem alguma autonomia. E nesse território, cada um desses territórios, você vai ter uma rede de serviços, né, que deve estar organizada, né, hierarquizada, e principalmente dentro das terras indígenas, você deve ofertar serviços de saúde, né, na forma de polos base, que a gente chama de polo base, né? Cada polo base vai ser responsável por um conjunto de aldeias. Vou mostrar isso mais adiante, mas primeiro focando aqui nesse mapa aqui, então você tem esses territórios, né? Que é interessante a gente ver aqui, que esses territórios de atenção à saúde indígena, esses territórios sanitários, eles sobrepõem vários municípios e às vezes mais de um estado, né? Então, ou seja, fora dessa nossa lógica dos entes federativos. E você tem aqui, então, por exemplo, olha, eu vou mostrar para vocês aqui no litoral, né? O litoral sul, né? Você tem 3 estados, né, envolvidos, né, dentro do DISEI. E o que significa uma coordenação, né, com vários entes. Bom, e como que fica, então, os profissionais de saúde, né? Como que é essa contratação, né? Já que ela é centralizada. Ela é uma contratação terceirizada, né? A gente tem pouquíssimos servidores dentro da saúde, da CESAI. Eu sou servidora, mas não estou lotada agora na CESAI, né? Que eu estou afastada, estou fazendo o meu doutorado, mas estive lá por muitos, muitos anos. E os profissionais de saúde, eles são contratados por entidades de direito privado, né? Então, geralmente são CLTistas, né? O que é bom, por um lado, com essa facilitação de contratação, mas que, por outro lado, é ruim porque a gente não consegue criar carreiras muito estruturadas com esse modelo. E aqui, eu mostrei para vocês uma imagem, tá, de um trabalho que eu fiz em Altamira, mas que eu acho que essa imagem ela é legal para a gente pensar esse itinerário, né, dos indígenas. Por coincidência, era um trabalho sobre linhas de cuidado integral da mulher e da saúde da criança indígena.
E dentro dessa atividade, né, que foi desenhado aqui junto com os indígenas, o que é importante ver aqui. Na aldeia, né, geralmente, o que a gente tem hoje, né, implementado no G6? Dentro das aldeias, a gente tem, primeiro, quem está mais próximo da população indígena, né, é o agente indígena de saúde. Esse agente indígena que está na aldeia, ele está vinculado a uma unidade de saúde, o agente indígena, né? E nessa unidade de saúde você tem ali um modelo mais ou menos parecido com a equipe de saúde da família, que é a equipe multidisciplinar, que nessa equipe você vai ter, assim, tem um enfermeiro, né? Às vezes tem médico, às vezes não tem, depende do momento do Brasil, né? Agora a gente está tendo com o programa mais médicos, e que você pode ter outros profissionais, como psicólogo, nutricionista, às vezes antropólogo, né, que integram essa equipe. Essa equipe ela vai estar numa unidade básica de saúde indígena ou na sede do polo, né, do polo base. Né? O polo base é a micro-região onde se encontram várias aldeias, é o polo base. Então, o polo base, ele está aqui, né, onde eu estou marcando, né, o polo base aqui com... e se o indígena, ele adoece, por exemplo, né, porque não precisa ser necessariamente por adoecimento, ele procura essa unidade de saúde, e aí ele vai precisar de uma atenção especializada, ambulatorial, né, diferenciada, assim, que não vai ter dentro da aldeia. O que eu quero destacar aqui é que a diferença, né, de quando você está na cidade e quando você está na aldeia, ou seja, esse percurso que ele vai levar até, por exemplo, Altamira, que é uma cidade, e lá ele vai passar por uma consulta, além de ser, né, de ter um deslocamento, né, ele está, durante esse percurso, ele está fazendo uso contínuo, né, das suas práticas de autocuidado, das práticas tradicionais, né, e das práticas biomédicas, né, isso tudo está interligado. E ele pode, quando ele está na cidade, né, aqui está Altamira, né, olha, eu precisei, né, de uma consulta de um cardiologista, por exemplo, né, se tem cardiologista lá em Altamira, ele vai passar por essa consulta, mas ele não vai e volta para casa, né, porque ele mora lá, né, está lá no território. Aí ele fica alojado aqui numa CASAI, que é a Casa de Apoio à Saúde Indígena, que essa CASAI a gente tem essa estrutura em pontos estratégicos, né, em cidades estratégicas, onde tem um atendimento, né, onde tem uma articulação com a rede do SUS, e aqui, né, aqui está marcado, olha, ele mesmo passando pelo médico, você vai ter aqui um cuidado, seja ele, né, de um pajé, né, ou uma parteira, por exemplo, né, ou de ervas, né, medicinais, isso aqui vai estar sempre presente, né, dentro da concepção indígena. E se esse cardiologista, por exemplo, ele não existe, né, a gente não tem Altamira, qual que é a cidade mais próxima? Aí ele vai, né, para Belém. O que não muda muito do itinerário de uma população rural ou de uma cidade do interior menor, né? Toda essa peregrinação também é feita. E, enfim, até ele voltar, né, para a sua aldeia de origem. E esse aqui é o percurso, né? E sobre as atribuições, então, né? Nesse percurso, quais são essas atribuições que a gente vai ter de cada ente federado? A CESAI, né, a partir dos distritos sanitários, eles têm essa responsabilidade de desenvolver essa rede de serviços dentro das terras indígenas, ou seja, com essa construção, né, edificação dos polos base e das unidades básicas de saúde, saneamento dentro das aldeias, a contratação de equipe, toda essa parte de coordenar a política em termos, quais são as ações estratégicas, né? Isso fica por conta do Ministério da Saúde, da CESAI, né? de pensar isso,
embora os D6 eles têm autonomia, né, para fazer suas próprias estratégias, mas a política ela está centralizada nesse sentido. E então toda essa rede de serviços ela é uma atribuição do governo federal. E o estado e o município, né? Como que eles entram nisso? Toda a complementariedade da atenção básica, seja ela a questão de laboratório, zoonoses, tudo que pode vir para complementar a atenção básica, ela é uma relação direta com o município, né? Vigilância em saúde, promoção. Então, por exemplo, as vacinas, os imunobiológicos são levados para o município, né? A população indígena ela é contabilizada dentro do município. Então, o vínculo, ele está ali, ele sempre vai existir, né? O vínculo com o município, mas é um acordo, por isso que é uma negociação constante, um acordo constante com os municípios, né? O que acontece da saúde indígena vai impactar esse município. Ou seja, se tem uma epidemia dentro do município, né, um surto, alguma coisa, isso pode impactar a área indígena e vice-versa, né? As pessoas não estão desconectadas, os indígenas eles não vivem isolados, eles frequentam esses municípios, ainda mais agora, né? Assim, de uma década para cá, isso mudou radicalmente, né? Então, os serviços eles devem estar cada vez mais próximos, né? Os serviços do município com os serviços do DICEI. Contudo, a diferença é que essa rede de serviços de atenção básica, né, de profissionais de saúde, ela é diferenciada. E também a questão de estado e alguns municípios, né, a questão da média e alta complexidade, né? Isso, os serviços de saúde, eles não têm esse recurso. Agora, é uma questão, porque, assim, na prática, você tem uma necessidade, é óbvio que a gente não vai criar, não tem condições de criar hospitais dentro de terra indígena, e depois a nossa colega que está em Yanomami pode até falar da experiência dela, mas que é algo que deve ser pensado dentro da política, é como ampliar, né, a atenção básica, para os indígenas, ela deve prever alguma coisa assim de emergência, porque o território está muito distante, né? E não dá para depender apenas de ficar levando para o hospital. Tá? Enfim, essa é a forma com que está estruturada a organização, né, dos serviços de atenção à saúde. Eu falei isso para dar, né, assim, fiz um panorama muito geral e muito descritivo, porque eu acho que a partir das perguntas a gente pode também trabalhar mais, né? Assim, vocês podem, eu posso explicar melhor a partir das dúvidas de vocês, tá? Então, essa parte é mais descritiva. Eu vou finalizar aqui, né, caminhar para a finalização, com uma frase aqui, com um depoimento, né, de uma liderança indígena, Janete, da FOIRN, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é algo para a gente refletir um pouco sobre a necessidade, né, dessa atenção diferenciada, que às vezes, principalmente vocês, que eu acredito que estão mais no sul, sudeste, talvez não seja uma realidade tão presente quanto a gente que está aqui no norte, né? Mas que a questão da língua, né? A questão da língua, da cultura, que é muito, muito presente, né? Com os povos indígenas. E aqui ela fala o seguinte: a gente acha muito importante o atendimento diferenciado para os nossos parentes, porque muitas das vezes a equipe chega e não comunica direito o que vai fazer. A gente pensa muito em uma liderança que possa acompanhar a equipe de saúde para poder explicar as ações no nosso linguajar. Nossos parentes não entendem direito português e a gente valoriza muito as línguas indígenas. Então, essa preocupação de você integrar, né, os próprios indígenas dentro dos serviços, né, porque a língua aqui não é só uma questão de tradução, é de tradução do que
dito, tradução da... Isso, é. Mas de tradução da própria cultura, né? De poder fazer... Então, eu vou deixar bater um papo, tá? A gente vai conversando em cima desses elementos que eu trouxe para vocês. Muito obrigada. Deixa eu sair aqui agora para a gente falar. Muito obrigado, Roberta, pela sua excelente apresentação. Lembrando que na próxima semana a professora Luísa Garnello, ela vai fazer uma aula complementar a essa apresentação da Roberta. E voltando àquele combinado que eu não falei no começo, quem tiver pergunta para fazer e quiser fazer pelo microfone, vamos clicar no ícone da mãozinha aqui, ó, bem na barra, junto do microfone, da câmera, tem uma mãozinha em pé. Você clica ali que o Meet já vai organizando para a gente a nossa lista de inscritos, né? Por enquanto, aqui eu vou ler duas questões. Se quem não quiser fazer a pergunta no microfone, pode mandar no chat que eu leio, tá? A Rosane levantou a mão. Antes de passar para a Rosane, eu vou fazer duas perguntas que a Luciana nos enviou primeiro, né? E o Edson. Então, a Luciana escreve. Roberta, como você observa a política promovida pelo governo anterior, né, pelo ex-presidente Bolsonaro? Penso que a extrema-direita teve por projeto a dizimação indígena através da ausência da atenção à saúde e essa parcela da população para fins de atender interesses do agronegócio. Ou seja, para a extrema-direita, a vida fica literalmente abaixo do lucro. Gostaria de saber como você observa essa questão. Essa pergunta é da Luciana Paula Ramos. Já o Edson Santos, ele pergunta, um dos problemas das contratações precarizadas deve enfraquecer os vínculos entre os trabalhadores e os indígenas assistidos. Ele está perguntando, né, se esse é, de fato, um dos problemas. E agora, a Rosane, que levantou a mão. Rosane, por favor, pode se preparar e fazer a sua pergunta no microfone. E aí, Roberta, a gente faz 3, passa para você responde e a gente faz mais 3. Rosane? Ixi, eu não estou escutando. Eu também não. Nós não estamos te ouvindo, Rosane. Está ouvindo? Agora sim. Não. Meu nome é Rosane, eu sou assistente social. Desculpa que eu estou em teletrabalho, tá, gente? Trabalho e tem criança. Eu sou assistente social, eu trabalho no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, né? E esse curso está sendo muito importante para mim, porque eu estou entendendo sobre as políticas, a política de saúde. Eu trabalhei por um tempo na região norte de Minas e trabalhei com a população indígena Chacriabá. E quando eu cheguei no local, uma das coisas que eu mais me preocupei foi a questão da saúde, né? A gente tinha uma questão da população indígena em relação à questão de saúde. Só que na formação minha como assistente social, não é passado nada, né, sobre populações tradicionais. Então, eu tive uma lacuna muito grande na questão de intervenção, que eu tive que procurar, na época, estudar sobre a questão da população, saúde da população indígena. E aí eu fico pensando, essa população indígena é ampla, né? Ela tem uma diversidade dentro dessa população. E aí eu comecei a perceber como trabalhar dentro dessa diversidade a população que eu estava trabalhando.
principalmente crianças, né? Meninas. Né? Então, assim, é uma diversidade muito grande quando a gente fala de população, saúde da população indígena. Aí eu queria saber, Roberta, como trabalhar nessa diversidade, né? Nessa diversidade que é muito ampla da população. Cada população indígena, ela tem uma especificidade. E, né? Como é que você vê isso? Obrigado, Rosane. Roberta, a gente já tem outras inscrições para a segunda rodada, você já pode responder essas 3 primeiras questões que apareceram. Por favor. Eu vou tentar aqui dar uma resumida, mas essa é a melhor parte, né? Porque de responder, porque quando a gente apresenta, a gente não sabe o que as pessoas querem escutar, né? O que elas têm em mente, né? Então agora a gente consegue dialogar melhor. Bom, a primeira questão, a questão da Luciane, né? Eu não vou, assim, vocês sabem, né? Todo mundo viu, né? Muita coisa que aconteceu, né? Acho que não precisa repetir muito essa questão, não apenas com indígena, né? Mas como foi a abordagem das ações governamentais frente às questões sanitárias, né? Nos últimos anos. Mais especificamente sobre a questão indígena, algumas coisas eu gostaria de pontuar, que é pensando do lado positivo, né? Como que a gente conseguiu estruturar, de uma certa forma, foi tão importante essa estruturação do subsistema, porque isso garantiu que a gente não tivesse uma situação tão catastrófica como potencialmente poderia ser dentro das terras indígenas, ou seja, quando uma política ela é construída, né, em cima de alicerces do Estado, né, pensando numa política de Estado, a gente consegue fazer algo, ou seja, a gente tinha profissionais dentro de área, né, assim, não é lógico, né, cada local teve as suas diferenças, né, então isso a gente conseguiu fazer com que a situação não fosse tão grave, né, quanto poderia ser, né, a gente não teve. Mas, por outro lado, teve a gente retrocedeu, né, em vários pontos que a gente tinha avançado, né, em termos de pensar uma atenção diferenciada, porque essa não estava na agenda do governo, ou seja, as questões dos povos indígenas e de outros povos, de outros grupos, não estavam na agenda, ou seja, se não está na agenda, então a gente vai fazer meio que igual para todo mundo, né? Então, talvez isso tenha sido algo que a gente retrocedeu, né? Bastante. E em termos de saúde, a gente não tem. E a gente teve, assim, saindo, né, da questão indígena especificamente, né, porque falou assim, mas o governo visa só o lucro, né, isso não é só na atenção indígena que isso não é importante a gente enfatizar que não pode existir, porque a saúde pública ela não deve, né, estar conectada com a lógica de mercado, porque senão você não faz saúde, né? E vocês aqui, muitos de vocês profissionais, vocês sabem disso. E só que isso não é uma característica, né? Isso se reforçou um pouco, né, no governo Bolsonaro, por quem trabalha aqui com atenção básica, sabe que o Previne Brasil, focado no desempenho, né, dos profissionais, ele demonstra um pouco, né, essa lógica de mercado. Então, a gente precisa, isso também reflete na saúde indígena, né? Então, assim, essas questões, elas precisam ser olhadas de perto, sim. E aí eu já pego o gancho para falar da contratação dos trabalhadores, porque eu acho que ela também ela vem um pouco neste viés. Vocês estão vendo agora que está tendo um boom de contratação de servidores públicos, né? Que aí, por quê? Porque a gente não tinha a valorização mesmo do público, né? Estava como perguntou, né, dos últimos anos, né, isso foi desvalorizado. Mas isso nunca foi valorizado na saúde indígena. Então, se a gente está tendo essas contratações, não é para trabalhar na área, não, né? Como um profissional de carreira dentro do território indígena, né? Isso é muito ruim. Por que isso é ruim? Isso causa instabilidade, ou seja, todo ano, praticamente, esses profissionais são demitidos e recontratados.
são os vínculos, embora o salário deles sejam bem maior do que o do município, do que um profissional do município, tem essa instabilidade, né? Essa instabilidade de você não conseguir criar, né? Criar uma carreira ali. Além de outras coisas, que é uma gestão voltada também para produção, para desempenho, é diferente, né? Os requisitos para trabalhar ali. E aí, falando sobre a questão que a Rosane colocou, né, de você não estar preparada para lidar com aquele contexto, essa é uma das diretrizes, um dos princípios da política seria preparar, e eu acho que é um dos que menos funciona, a gente não está preparando os profissionais, porque essa preparação, ela não implica só quando o profissional ele é preparado, né, e você vai entrar em área, não é você chegar ali uma semana antes e falar, olha, funciona assim, assim, assado. Isso quer dizer toda uma formação, né, uma formação que compreenda isso, né, e não é só falar o que eu coloquei aqui, né, assim, mostrar como que funciona a organização, é a gente falar de outras epistemologias, conversar sobre outras formas, né, de cultura, outras formas de fazer saúde também, né? Por quê? Porque a gente precisa, né? Isso que você colocou, Rosane, assim, olha, eu não sei, a gente precisa aprender dentro das nossas formações a sair de um modelo de saúde que ele é aquele modelo consulta, queixa, conduta, pouca vigilância, né? Uma vigilância por desempenho e não por resultado em saúde. Então, isso tudo, a gente precisa, isso tudo não é uma capacitação em uma semana antes da contratação, né? Isso é uma coisa que precisa de um projeto a longo prazo, um projeto que é maior, né? Isso que a gente está fazendo, por exemplo, é enriquecedor, né? É o que deve ser feito. Então, acho que, né, tentei responder, não sei. Sim, respondeu sim, porque assim, nesse período que eu trabalhei lá, né, eu tive que me qualificar, né? Foram 3 anos e eu tive que reaprender. Eu utilizei muito a questão de Paulo Freire, eu utilizei muito, aprofundei minha leitura em saúde coletiva, né? Aprofundei a minha leitura na questão de gênero, procurei ouvir outros profissionais, né? Procurei trazer um trabalho multidisciplinar, né? E foi um desafio, né? É um desafio, né? Eu acho que um profissional ele está sempre aprendendo quando ele é desafiado, né? Quando ele é desafiado e para outros, quando hoje eu vejo, né? Eu trabalhei no início dos anos 2000, no primeiro governo Lula, quando eu fui para o norte de Minas. E eu fico muito feliz que hoje lá exista profissionais indígenas que viram a gente, crianças que foram para a universidade. Então, assim, eu acho que isso me faz confortar. A minha inquietude transformou em sementes, né? Como diz o pessoal aqui no Rio, sementes, né, da Marielle, sementes, né? Acho que a inquietude de um bom profissional leva a isso, né? Muito obrigado, Rosane. E só um comentário, né, aqui no chat, a Letícia, colega participante aqui do curso, ela faz um comentário que essa questão específica, né, voltada à população indígena, é insuficiente ou ausente na maioria dos cursos de saúde, principalmente, né. Esse foi um dos motivos, né, que nos levou a pensar nessa temática já há 2 anos atrás para fazer essa formação. A gente percebeu que os currículos, né, dos cursos de saúde, eles falavam pouco ou nada, né, seja universidade pública ou privada, sobre saúde indígena. A gente tem um problema aqui, por exemplo, a gente queria fazer uma aula sobre saúde e cuidado da mulher trans. A gente não vai ter no programa esse ano, mas para o ano que vem e para as próximas edições a gente quer inserir. Então, tem alguns povos, algumas segmentos da sociedade que tem uma negligência muito grande, né, e a gente quer abarcar o máximo possível. Vamos para mais uma pergunta. A Núbia Mello
Roberta. Ela considerando esse momento, ela pergunta, né, considerando esse momento onde a gestão da política nacional, né, dos povos indígenas está na mão de lideranças, CESAI, de SEI, nas mãos de indígenas, você vê avanços para a implantação da atenção diferenciada? Sabemos e escrevemos sobre isso, eu e você, que o princípio da atenção diferenciada equivale aos princípios e diretrizes da política Humaniza SUS. Não é a roda para inventar. Alguma formação, alguma novidade para preparar trabalhadores contratados pela CESAI para uma atuação intercultural? O que mudou com essa gestão de 20 anos para cá, né? Alguma coisa do tipo? Deve ser essa gestão de 2023, talvez. 2020, pode ser, ela cortou aqui. Bom, primeiro, Nubinha, um beijo para você, minha parente, gente. Ela é minha parente. Os índios, eles se referem, né, assim. Ela é minha parente. A gente escreveu junto também sobre etnia, que eu acho que aqui para esse grupo deve ser bem interessante, sobre parto, né, e etnicidade, né, questão relacionadas a isso no caderno do Humaniza SUS. E, bom, essa questão é muito importante, né? Porque agora a gente está tendo a questão não só na indígena, né? Mas as políticas, muitas políticas subsetoriais que envolvam minorias ou grupos étnicos, né? Diferenciados da comunidade nacional como um todo, elas estão tendo uma representatividade, né? Essa palavra está bem, né, em voga agora, a representatividade indígena, né? Como que está sendo. Eu acho, assim, que ainda é cedo, né, para a gente ver, né, como que vai ser isso, mas eu tenho vou colocar aqui alguns achismos, né, nada que foi já estudado, né, eu acho que é pela minha experiência aqui, né, primeiro, né, eu acho que essas lideranças que estão assumindo, né, essas posições de gestores, né, dentro do G6 e da própria CESAI, eles pegaram uma máquina completamente, assim, né, já viciada, né, digamos assim, ela já está programada para desenvolver algo que é muito difícil a gente mudar, talvez em 4 anos, né, assim, eu vejo na minha perspectiva, em termos, né, do sistema como um todo, né, isso, vou dar um exemplo para vocês, não tem como, você pode ter representatividade que for, né? Você pode ter a maior liderança indígena ali, e os trabalhadores, eles têm que cumprir metas, né, que não fazem parte daquela realidade. Aí eles vão voltar todos, que é a meta de produção, por exemplo, né, que eu acho que eu dei um exemplo. Se os profissionais de saúde, eles precisam cumprir metas de produção, como que eles vão fazer um atendimento humanizado, né? Se o que conta são números de consulta, números de pessoas, e é isso que na contratação da CESAI, por exemplo, é o que eles precisam divulgar, né, dentro das conveniadas, enfim, né, é o que é exigido. E, por outro lado, aí você tem, né, aí como que você tem esse mecanismo, digamos assim, um modelo de gestão, né, completamente desconectado do que poderia ser os princípios do Humaniza SUS, para começar. Isso induz, né, gente? Isso aí induz, porque se você vincula financiamento, tudo isso vai induzir, né, todos os profissionais, né, a fazer isso. E, por outro lado, você tem o modelo médico, que ele é bastante hegemônico, que é muito difícil a gente mudar, mas e que esse modelo que é médico, que eu acho que os princípios do Humaniza SUS poderiam, né, trabalhar junto com esse modelo biomédico que existe. O problema é que esse modelo biomédico ele está cada vez mais voltado também, né, que a gente chama, né, de consulta queixa-conduta, né, que é aquela coisa bem rápida e para você medicalizar, então, que é algo que é muito presente, né, nos planos de saúde, tudo, e que acaba entrando nessas áreas. Eu não sei até que ponto, né, assim, voltando à questão da representatividade, eu
essa representatividade sozinha não basta, né? Então, isso é importante ter, ela é muito importante, mas se ela não mudar, não vier junto com mudança em modelos de gestão e modelos de assistência, isso não vai mudar, não adianta você pode colocar alguém, seja quem for, né? Se aquele modelo é o mesmo. E para mudar o modelo, né, é preciso algo que projete mais a longo prazo, né, também. E a questão do Humaniza SUS, né, dessas diretrizes, que eu concordo com você, que não é algo de outro mundo, a roda já está ali. Infelizmente, a mesma questão da atenção diferenciada, isso não é priorizado nem na formação dos profissionais, pelo contrário, né, é um outro modelo, é uma atenção mais gerenciada, que é né, do que você fazer um acolhimento, de você fazer uma escuta, né? Ela tá caminhando mais para o lado oposto, né? Do que pensar nessas outras estratégias e técnicas, né? Essas tecnologias leves, né? Que pode melhorar. Mas eu tenho acompanhado, né, nos últimos 3 anos, equipes de saúde em área, e você vê, né, que tem muitos profissionais que exercem um trabalho excelente, né? Só que isso está a carga da pessoa, do indivíduo, isso não é uma diretriz institucional, né? Isso acaba sendo uma atribuição do próprio indivíduo. Roberta, excelente. Um pouco na linha do que você está nos falando, né? O nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falou essa semana, né, que os direitos humanos no Brasil é tratado como uma política de governo e não uma política de Estado, né? Uma fala bastante elucidativa e bastante forte, né? Vou até colocar aqui no chat. Vamos para a próxima pergunta. Nós temos 2 pessoas, o Alessandro Hipólito, por favor, se prepara para fazer a pergunta, e depois a Ana Luísa Ferreira Donati. Alessandro? Bom dia a todas, todos e todas. Eu sou Alessandro, sou assistente social, moro aqui em Ribeirão das Neves, mas há 15 dias eu estou compondo a equipe de assessoria da deputada estadual Andréia de Jesus, que é a deputada aqui da cidade de Ribeirão das Neves, onde eu moro, da Grande BH. A minha pergunta primeiro, parabenizar pela explanação, acho que foi brilhante, mas perguntar a Roberta se essas OCIPs, essas ONGs, né, que têm aí tomado, na verdade, está à frente, né, da política de saúde da população indígena. No caso aí, nós temos o CIMI, que é ligado à Igreja Católica, nós temos a missão Cauá, né, a missão evangélica Cauá, que, se eu não estou enganado, é ligado à Igreja Presbiteriana. Se essas OCIPs, elas não fragilizam o serviço no sentido que da precarização do trabalho, ou da impossibilidade de continuidade, uma vez que é feito contratos, os contratos muitas das vezes são rompidos, e você não tem ali uma sequência, um acompanhamento sistemático, às vezes não dá nem tempo, né, de criar vínculos, né? Você está adentrando num território que você precisa solidificar vínculos. Como que você vê a ação dessas OCIPs, dessas ONGs, no cuidado com a população indígena, no que tange aí a questão da saúde? Muito obrigado, Alessandro. Agora, Ana Luísa Donati. Olá, boa tarde, bom dia ainda, né, a todos. Queria agradecer a Roberta pela apresentação, né, e é sempre um grande aprendizado esse curso, né, ele é maravilhoso. A minha dúvida era um pouquinho mais assim, eu fico imaginando, né, principalmente falando de saúde da mulher, né, em povos indígenas, e o contexto, assim, das ações que serão feitas, por exemplo, em nível de atenção primária com as indígenas, né? Então, por exemplo, há um trabalho com eles de planejamento familiar também, com as mulheres, essa parte de tipo saúde da mulher, né? Menstruação, ou até o acompanhamento ginecológico, assim, isso é feito
naquele lugar lá da aldeia indígena, ou não, eles continuam tendo a cultura delas, as mulheres, né? Ou isso tem que ser feito lá no centro mais específico, ou seja, elas vão, tipo, 2 vezes por ano, né em especialistas para ver essa parte de ginecologia. Essa foi a dúvida que eu queria saber. E não sei se isso vai ser abordado mais para frente no curso, né? Se for, aí eu espero também, mas obrigada. Obrigado, Ana Luísa. A gente vai descobrir agora se vai ser abordada mais para frente ou se a Roberta pode responder para a gente. Por favor, Roberta. Então tá bom. Vou responder as duas, então? Tá. Não, começando da última, né? Não tem essa... A gente pode conversar aqui do que for, né? Do que tiver... Dentro da minha capacidade aqui, eu vejo que vocês são brilhantes aqui, tem pessoas muito... Né, com bastante experiência também, né? E a gente faz uma troca de experiências aqui, né? E a Luísa, ela, na verdade, assim, só para falar para o Davi, é que a nossa organização, minha e com a doutora Luísa, era de que para vocês, né, para entrar em assuntos, às vezes, muito mais pontuais, vocês precisam ter uma compreensão do todo. E como a turma era grande, a gente precisava nivelar alguns conceitos. Então, falar o que é de SEI, todo mundo entendeu o que é de SEI, o que é, né? Então, assim, primeiro ficou, mas isso não impede que na conversa aqui a gente possa conversar, né, de outras coisas. Então, eu vou começar com a sua, depois eu volto para a questão das contratações, né, que estão sendo colocadas aqui. Primeiro, um ponto fundamental que a gente precisa entender que é muito difícil mesmo, porque a gente tem eu não sei se é uma característica aqui no Brasil, né, da gente pensar ações governamentais mais centralizadas, né? Embora a gente tenha uma saúde descentralizada para município, tudo, mas a gente acaba fazendo políticas muito centralizadas e para indígenas também. Os indígenas, para mim, eles são tão diferentes que não dá para ter uma receita de bolo, né? Então, assim, se você... não dá para eu comparar Guarani com Yanomami, porque são realidades... A única semelhança é a única semelhança que eu vou falar assim, né? O que a gente pode criar é que existem questões que vão ser diferenciadas e específicas para aquele território, né? Então, eu agora estou fazendo uma pesquisa com a maior população indígena do Brasil, da segunda maior, né? A primeira é Guarani, que é o que são chicuna, né? As mulheres, eu acompanho muitos atendimentos com mulheres chicuna. E aí, assim, o que eu estou acompanhando ali é completamente diferente do que eu já acompanhei em outros lugares. Então, as necessidades, por isso que eu falo assim, as necessidades, os planejamentos, elas têm que ser feitos localmente. Acho que as pessoas, os distritos tinham que ter essa autonomia, né, para fazer esse planejamento local. Porque o que a gente tem hoje? Os profissionais, eles têm uma meta que tem que fazer, que é meio que mimetizando um pouco as equipes de saúde da família, na atenção, o que eles fazem. Então, eles fazem muito parecido. Então, você tem a meta, o que é nacional? É a meta de você fazer os pré-natais, né? Então, ou seja, aquele no mínimo 6 pré-natais, né? Então, 2 com médico, etc. Então, a mesma meta elas têm que cumprir. A saúde da mulher, né? O que as equipes de saúde, saúde indígena, né? O que elas têm em termos nacionais de meta? É o pré-natal, é a coleta, né, do preventivo, né, do exame preventivo, e o planejamento familiar aí depende, né, que você perguntou, isso depende de cada localidade, né, tem localidade, mas existe disponível, sim, nas unidades de saúde, né, contraceptivos para as mulheres indígenas, né. Agora tem comunidade que faz mais uso, outras não, mas também faz parte, né, assim como no SUS, da mesma forma, né, do SUS não indígena. E aí, a abordagem, ela muda muito, né, assim, aí de cada localidade. Agora, o que eu vejo são as necessidades. Inclusive, tem locais que eu conheço que fazem um acompanhamento, se você tem um lugar que faz um acompanhamento pré-natal por parteiras, que elas estão completamente envolvidas nesse processo.
você não tem muitas afecções perinatal, você não tem problema com mortalidade materna ou mortalidade neonatal. Você não tem, ou seja, está funcionando. Por que eu tenho que ficar em cima, né? Para que eu tenho que institucionalizar aquele parto se ele está funcionando, né? Da forma tradicional? Então, assim, nessa localidade eu não vou. Mas eu não posso levar isso como regra e negligenciar aquelas outras comunidades que precisam desse acompanhamento de fato. Eles precisam porque tem problema nos partos, porque então, ou seja, você tem que fazer o seu planejamento a partir da realidade epidemiológica, né? Então, esse é fundamental, não tem como, né, dentro da saúde. Então, não dá para criar essa receita de bolo, tem lugar que vai precisar. No lugar que eu estou, eu levantei até essa semana, quase 98% dos partos são vaginais, e desses 98%, olha, é completamente diferente do restante do Brasil. E desses 98%, mais de 80% são feitos na aldeia por parteiras. Ou seja, você tem os partos institucionalizados, eles são, sei lá, não chega a ser 20%, são 15%, mais ou menos, né? Aí eu tenho que ver, isso está dando problema? Na hora que eu vou ver as questões relacionadas a parto em saúde, não está. Afecções perinatal é 0,02% dentro do perfil epidemiológico. Ou seja, isso não é uma questão que a gente vai intrometer. Só que aí que chega a questão das contratações. O profissional, ele tem que cumprir as metas de produção deles. Aí ele precisa fazer um monte de pré-natal, um monte de consulta, o que não é ruim, só que acaba ficando algo automatizado, porque tem que cumprir, e aí não entra na questão da humanização, né, de tudo e do que precisa, porque naquela comunidade eu vejo assim, o que precisa é uma atenção para a criança quando ela começa a se alimentar. Esse é por exemplo, o que eu vejo na preocupação, não é enquanto ela está no peito da mãe. Então, ou seja, né, então assim, cada comunidade vai ter uma questão, né, em relação a isso, né, e às vezes, e também para olhar outras doenças, né? Para a gente olhar para a mulher também. Tem comunidade que eu não preciso olhar para a questão de reprodução, né? Mas eu preciso olhar para as doenças, outras X, né? Então, é isso, assim, não sei se eu respondi. E aí, as questões das contratações, sim, elas têm muito eu já falei, né, disso aqui anteriormente, mas elas realmente fragilizam a forma com que elas são realizadas, né, elas são feitas, né, dentro do serviço público, né, infelizmente a gente não tem outro modelo, por enquanto, e esse é um modelo, quem é mais velho, né, sabe, esse é um modelo que a gente tem hoje na CESAI, é um modelo que a gente tinha na saúde antes do SUS, né, essas contratações, né, quanto que era antes. E você também, se você pega uma entidade, né, de direito privado, né, para gerenciar algo que não que não está diretamente ligado ali, né? Você não tem um plano de carreira. Eu acho que eu já comentei tudo isso, né? Não sei se você estava aqui quando eu mencionei, mas acho que principalmente a forma de gestão desses profissionais, porque às vezes você até contrata, tudo é inevitável, não tenho como, mas você faz um planejamento de uma gestão, né, que vai dentro disso que eu coloquei, das realidades locais, de um planejamento epidemiológico, mas não, geralmente eles são feitos em cima de produção e uniformizado, seja Rio Grande do Sul e Yanomami, né, você tem que cumprir as mesmas metas. Então, isso para mim que é essa forma de você tirar o profissionalismo e colocar dentro do profissionalismo o jeito. E o gerencialismo é você ter que sempre ter essas metas para cumprir, essas metas de atenção básica. Isso é uma coisa que eu estou criticando muito, porque eu acho que isso tem, dependente de governo, isso tem cada vez tendo um foco maior, e às vezes as pessoas não sabem qual é o efeito disso na ponta, né? O efeito disso ali na relação paciente, usuário e profissional de saúde. Obrigado, Roberta.
Eu vou ler uma pergunta e depois a gente tem duas pessoas já inscritas, acho que é a Antalisson e a Juliana, né? Então, a Isabel Souza, ela mandou a pergunta pelo chat, ela é de Fortaleza. Ela diz, como se dá na ponta a articulação com serviços da FUNAI e demais órgãos do Poder Executivo local, como educação, cultura, esporte? Essa é a pergunta da Isabel, né? Ela diz como se dá, eu pergunto até se é possível, né? Porque essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil inteiro, sendo interior, seja no interior ou seja na capital, isso é difícil você trabalhar algumas questões de forma intersetorial. Por favor, Antalisson, desculpa se eu errei seu nome. E depois a Juliana, por favor, já vai se preparando também. Pode começar a pergunta, Davi? Por favor. Tá certo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Me chamo Antalilson de Souza Gavião Guarajara. Sou do Maranhão, aqui de Grajaú, e moro na terra indígena, no Morro Branco, e resido aqui na terra indígena. Não é uma pergunta, Davi, assim, mas só que privilegiar a professora Serri sobre essa material de apoio que ela está nos dando aqui. Recentemente, eu fui eleito como Conselho Distrital de Saúde Indígena também aqui em Grajaú, que, assim, pela questão dos casos de apoio e atendimentos, com a questão de políticas públicas feitos, isso, tudo bom, tudo bem, está tudo bem. Mas só que a questão que eu queria saber sobre a questão dos atendimentos, dos recursos que são repassados pelos funcionários que fazem esse serviço dentro das áreas indígenas. Porque muitas das vezes, aqui na nossa aldeia, tem esse entendimento, mas só que a questão da estrutura adequada para atender essas populações indígenas são precárias. Tanto a questão dos ferramentas, a estrutura do polo bar, do posto de saúde que tem nessas comunidades indígenas, e tanto também que a gente vê a questão da formação desses profissionais, que necessitam muito. Eu queria saber muito dessa questão da professora Roberta, e muito obrigado, Roberta, pela aula. Muito obrigado, Antalilson. Desculpa ter errado o seu nome. Agora, a Juliana Sangoi. Juliana? Você pode escrever, se você quiser, Juliana, no chat a sua pergunta, e eu leio. Os microfones estão habilitados, deve ser algum problema no seu dispositivo. É uma reflexão. Bom, enquanto você tenta, se você conseguir, eu passo para você a palavra imediatamente. Eu vou ler uma outra questão que chegou, né, da Rosângela Lídia. Ela diz, bom dia, né, sou assistente social, aliás, assistência social em peso nesse curso, né, do Hospital do Idoso em Curitiba. Eu gostaria de saber como é feito o cuidado e entendimento do povo indígena aos idosos ou pessoas em cuidados paliativos, visto que o contexto do acesso à saúde é bastante difícil. Essa é a pergunta da Rosângela. Visto que o contexto de acesso à saúde, o que é? Visto que o contexto de acesso à saúde é bastante difícil. Tá. Eu respondo ou espero a Pode responder. A Juliana conseguiu? Sim, consegui. Que bom. Deixa eu aparecer aqui. Agora é a câmera que não funcionou. Olá, bom dia a todos, todas e todes.
Acho que primeiramente, assim, eu estou num campo de muita inquietação, né, onde eu me sinto completamente afetada, e agradeço muito a Roberta, a todos os colegas que têm feito perguntas que são muito, fazem muito sentido, né, com essa experiência que a gente acaba por ter no campo. Eu sou Juliana, psicóloga, e atualmente eu trabalho com saúde mental, né, em território Yanomami. E, claro, dentro da saúde mental, né, dentro da psicologia, a gente sempre se pergunta, né, muitas perguntas me são feitas em relação ao que um psicólogo faz dentro desse campo, né? E é justamente essa percepção, essas conexões que vocês têm trazido, né? Então, Roberta, você trouxe tantas coisas que eu até nem sei por onde começar, vou tentar ser resumida, mas uma das questões que me pega muito forte assim, é em relação ao matriciamento, né? Eu não percebo o matriciamento sendo feito, sendo realizado, sendo construído, né? Dentro da saúde indígena, acho que é um desafio muito grande, é muito frágil. E aí você trouxe aí um ponto muito importante, né? Sobre a CASAI. A CASAI a gente entende como uma casa de passagem, mas onde os povos indígenas acabam não passando e sim ficando, né, por meses, às vezes até anos, justamente por não ter, acho que junta tudo que você falou em relação à contratação, o modo de produção, né, esse olhar hegemônico da saúde. E aí eu fico pensando assim no que pode ser possível nesse momento, né? É possível uma formação, uma sensibilização, né, com os profissionais, onde a gente possa falar de outras formas de produzir cuidado, mesmo sendo esse modelo de contratação, né, de produção, do qual a gente está discutindo aqui agora. Vejo muito o Polo Base atuando com emergências e sem subsídios para isso, né? E aí você tocou também nessa questão sobre a remoção, né? Que é tão difícil. Às vezes a pessoa precisa de algo tão simples e se leva 5, 6 horas para uma remoção e as vidas se perdem, né? Em situações que poderiam ser evitadas. Outra questão que eu trago aqui também é ações de segurança alimentar, né? A gente percebe aí, principalmente em relação aos Yanomami, essa situação da fome, enfim, né? De toda essa questão do garimpo. E crianças, né? Por um mês dentro de um trabalho nutricional, mas que engorda 200 gramas. E aí, quando volta para o seu território, né? Acaba por, quiçá, passar por isso de novo, visto a falta de alimentação. Enfim, eu queria dizer que eu estou muito contemplada com a fala. Peguei seu e-mail, Roberta, vou me sentir bem à vontade de me comunicar com você, porque eu acho que é disso que a gente está precisando nesse momento, né? Desses espaços onde a gente possa compartilhar com pessoas que têm muito conhecimento, para a gente ter um norte, para a gente poder usar esse afeto, né? Canalizar ele de uma forma, a forma de produzir um cuidado intercultural, né? De verdade, assim, real. É isso. Falei bastante coisa, talvez não tenha dito nada, mas é porque eu estou super afetada aqui. Está me caindo muito sentido as falas de todos vocês, inclusive sobre a questão da saúde da mulher, né? Que é isso, né? A gente precisa cada vez mais, independente de ser terra indígena, né? De qual contexto nós estivermos, assim, pensar em cada localidade, né? E acho que dentro do bem viver é isso. Quem são essas parteiras, o que está sendo feito, quais são os dados epidemiológicos, e trabalhar a partir de dados reais, né? Sair desse nosso julgamento, sair dessa prática, enfim, né? Hegemônica, e trabalhar cada vez mais um contexto onde se leva em consideração o saber do outro. É isso. Obrigada. Excelente, Juliana. Muito obrigado pela sua participação. Roberta, por favor, pode responder essas três, né? A gente já tem uma pessoa inscrita para falar e mais uma questão no chat depois que eu vou ler, por favor.
Tá, então, vou tentar ser rápida, porque essas questões são muito interessantes, né? E a gente fico feliz a gente ter aqui tanto profissional de saúde indígena quanto um conselheiro, né? Lá de Grajaú, eu conheço tua terra, já estive aí fazendo ação por aí, conheço, não sei a sua aldeia, né? Mas já fui em algumas por aí. Mas a questão, volta, assim, a primeira questão que foi colocada, a questão da intersetorialidade, né? Que é um desafio para as políticas públicas como um todo, e o que eu posso dizer aí é, assim, a gente não tem muitos estudos, né, que apontam a resolutividade, né, no caso da saúde indígena, né, não sei de outros, mas o que eu posso apontar a partir da minha experiência é que isso depende muito também, né, dos gestores locais, né, e da relação que tem com os povos indígenas, né. Então, por exemplo, vou pegar aqui o caso do Maranhão. No Maranhão você tem boa parte dos munícipes são indígenas em algumas localidades, né. Então, aí eu acho que nesse caso, e eles têm uma relação muito mais próxima com a cidade, no sentido de, né, de ir e vir, né, com mais facilidade. E você tem, eu assim, conheço muitas, tem vereadoras, mulheres indígenas, né, ali, enfim, né, tem pessoas, e isso acaba, né, fazendo com que seja mais fluido, né, as políticas do município chegarem até as comunidades, né, então acho que por conta desse envolvimento, né, que vai depender das relações interpessoais, né, que é estabelecida, e das relações econômicas, eleitorais, né, no sentido, se eu tenho, né, no lugar que eu trabalho, 60% do município é indígena, né, são comunidades imensas, ou seja, se o prefeito não fizer algo nas comunidades, ele não ganha a eleição. Então, também tem isso, né, disso. E a relação com a FUNAI também, assim, é uma relação que também tem localidades que eles trabalham mais próximos, tem outras que não. Então, isso depende muito, eu não conseguiria falar para você algo muito objetivo em relação a isso. A intersetorialidade ainda vai no campo da subjetividade das relações. E a questão, né, aí o Antalilson colocou uma questão muito, muito interessante, né, que é a questão de que hoje a gente tem acesso, mas a gente não tem qualidade, né? Então, isso eu acho que é exatamente esse o ponto onde estamos hoje. Com essa contratação, né, o orçamento da CESAI, ele triplicou nos últimos 10 anos, e aí, com esse orçamento, você teve uma contratação muito grande de profissionais de saúde, só que qual que é a qualidade? Eles estão lá em área, né? Mas agora a gente tem que pensar nessa qualidade, que aí seria a questão da formação e também da qualidade da estrutura dos estabelecimentos em área, né? Então, o que eu vejo? Acho que você, como um conselheiro, você tem esse papel também fundamental, né? De estar levando isso. Eu fico muito feliz que você está atento, né? Essas questões dentro da sua comunidade, porque, assim, dentro de uma visão nacional, o que você está colocando reflete, né? Então, tá, assim, as estruturas, não tem como eu colocar profissional em qualquer estrutura, elas têm que estar adequadas. E aí, eu também, de novo, ressaltando, e essas estruturas, elas não têm que seguir um projeto nacional, né? Porque no Rio Grande do Sul é super frio, no norte não, ou seja, você tem, eu preciso de um espaço para fazer mais ações coletivas em uma localidade, em outra não, porque eu tenho um espaço na comunidade, ou seja, as questões têm que estar adequadas ao local. E aí, sobre a questão do cuidado do idoso, que foi colocado aqui, que é muito interessante essa questão dentro do contexto indígena, daria para falar por horas aqui sobre isso, as diferentes concepções que a gente tem. Mas, primeiro, né, acho que a gente, vamos considerar comunidades que estão afastadas, né, das cidades. A gente já tem uma dificuldade, pensa nós, enquanto urbanos, né, que a gente tem toda uma facilidade em termos de serviço, né,
uma comunidade estruturada também, né, já para atender idosos. Agora você está num local que você não tem isso, né? Você não tem esse acesso, você não tem acessibilidade, tem várias questões ali que estão, né, em volta disso. E você tem também muitas comunidades, né, essas comunidades mais de recente contato, que talvez sejam a minoria, né, mas enfim, mas que existem, que também você tem toda uma concepção sobre estar velho que se diferencia muito sobre as nossas concepções, cai no âmbito sobre direitos humanos, né? Já que a gente está falando disso, porque tem muita comunidade que o próprio velho ele acha que ele não tem que existir a partir de um momento, porque ele não vai caçar, ele não vai ter aquele papel social. E isso é ok, né, dentro, né, da comunidade, só que isso é muito difícil de conversar, assim, porque isso pega valores nossos muito profundos, né, mas as questões são diferentes. Então, por exemplo, pegando aqui o gancho da Juliana, que trabalha no Yanomami, uma pessoa de idosa, ela não vai sair da aldeia, porque ela vai falar, eu vou morrer no hospital, né? Sendo que eu posso morrer aqui, eu vou passar por todo um processo ritual funerário diferente. Se eu morrer no hospital, vai ser outra coisa, né? Então, assim, não que ele vá morrer, entendeu? Mas que isso tem a ver com muitas, aí também a partir da minha experiência, né? Com muitas recusas, né? De você sair, e a gente, como tem aquela coisa que tem que ter, né? O idoso tem que sobreviver a qualquer momento, e a gente tenta forçar, né? Então, eu acho assim, por que eu estou dando esses exemplos, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente ver se a nossa concepção de velhice, se a nossa concepção, assim, de envelhecer, né? Eu falo velhice, gente, vocês me desculpem se eu não estou sendo politicamente adequada nos termos, mas, assim, se a nossa concepção sobre envelhecer, se ela é a mesma concepção dos próprios indígenas, né? Ou dessas diferentes comunidades, né? Que a gente trabalha. E a questão que você colocou dos cuidados paliativos, eu acho isso muito interessante em área indígena. Exatamente por isso, porque se você não tem como, às vezes, deslocar o indígena, isso já aconteceu muito, com o Yanomami principalmente, assim, porque assim, você não tem não é que tem condições, você pode pegar um avião, por exemplo, e deslocar, né, aquele paciente, mas assim, não faz sentido algum aquela pessoa estar internada no hospital, por exemplo. Então, acho que isso é uma questão que eu acho que é delicado. Tudo isso que a gente está falando aqui é super delicado, né? Porque passa por concepção de morte, por várias questões aqui, que dá muito pano para a manga. Mas, assim, dessas questões do paliativo, eu acho muito importante, né? Assim, isso ser pensado, né? Na área indígena, porque isso pode ser algo muito humanizado. A gente acha que não, mas pode ser. E só que tem uma questão que eu super discordo, né? E eu acho que não dá certo. Assim, eu estou fazendo até parte da minha pesquisa tem desses programas do Ministério, que aí tem o programa do idoso. É como se a pessoa virasse idosa e deixasse de ser mulher e homem, enfim, né? Desses programas, porque eles não fazem muito sentido, às vezes, em área indígena, e eles acabam repetindo outros programas, porque geralmente o programa do Hiperdia já vai acompanhar muito dos quais são os problemas dos idosos, ou seja, a gente vai criando algumas caixinhas e cada vez que a gente cria uma caixinha, a gente fragmenta, né? Fragmenta mais. Infelizmente, essa maneira da gente trabalhar. A saúde, às vezes, não funciona porque a gente acaba fragmentando. Então, eu acho que eu não consigo pensar o idoso só pensando assim, né, o idoso. Primeiro, é lógico, precisa pensar essas questões que eu coloquei aqui, né, para a área indígena, de concepção sobre o que é envelhecer, mas, assim, ela não deixou de ser homem, não deixou de ser mulher, não deixou, enfim, então, assim, não dá para a gente criar agora, assim, olha, eu vou trabalhar o idoso, eu vou criar metas para trabalhar com o idoso. Não, eu acho que aí a gente acaba fragmentando demais o indivíduo. E aí tem essas questões, né, assim, do matriciamento, eu acho que tem alguns locais que funcionam, outros não, mas de qualquer forma, o matriciamento, ele deve ser feito em cima, né, de um perfil epidemiológico, em cima de questões mais materiais, né, assim. E você perguntou também, Juliana, se tem como os profissionais atuarem de uma forma mais, enfim, intercultural, humanizada, apesar do modelo
né, um posto, né, de gestão, tudo. Eu acho assim, depende aí isso é uma questão que vai depender do indivíduo, né, de cada um, e quanto mais formação você tem, mais sensibilidade você vai ter. Agora, se a gente for pensar em termos institucionais, né, para que isso não dependa apenas, né, da boa vontade daquele indivíduo, eu acho que a gente tem que voltar lá para do final da década de 60 e pensar uma ata, né? Quando, não sei se vocês conhecem esse documento, né? Essa carta da uma ata que foi que pensou o que era atenção básica, né? Mundialmente, e o que inspirou foi um modelo chinês, né? Que fala do médico descalço, né? Esse médico descalço, ele era descalço porque ele estava desprovido de todas essas institucionalidades e olhava, mas, sobretudo, ele era um médico descalço porque, na impossibilidade de contratar médicos, né, na época, o governo chinês passou a contratar pessoas dentro das comunidades para poder fazer ação de saúde. E aí eles viram um resultado incrível, né, aquilo. Só que aquele médico descalço, ele tinha um conhecimento da comunidade e ele fazia coisas simples que mudavam, impactavam muito, né, a saúde da comunidade. Então, eu acho que a gente precisa voltar um pouco mais, talvez, assim, para essa coisa que inspirou a uma ata, que inspirou a atenção básica, né, do médico descalço. A gente precisa tirar um pouco, né? Se desprovir um pouco de tanto programa, de tanta coisa, ficar mais descalço para a gente poder enxergar a necessidade. Excelente, Roberta. A gente já tem mais 3 questões que eu vou fazer elas. Eu só quero dar um recado. A gente tem recebido alguns pedidos de algumas pessoas agora, mais perto do final, para poder entrar na sala. Né? Como a aula é gravada, ela fica disponível no YouTube, a gente prefere que a pessoa, em vez de entrar 11h30 da manhã, assistir 10 ou 20 minutos, ela consiga assistir a aula por completo. Porque não faz muito sentido a pessoa entrar depois da exposição de quem está dando a aula para fazer as perguntas, né, para participar do debate. Então, a partir da próxima aula, a gente vai aceitar a entrada na sala até 11h20, 11h10. Depois disso, a gente não vai aceitar, porque a gente sabe que aqui é difícil para todas, para todos, colocar essa quarta-feira na agenda, mas é um desrespeito com quem conseguiu também chegar e acompanhar a aula. Tá? Então, esse a gente não tinha falado sobre isso, mas é importante, faltando poucos minutos para a gente encerrar, que a gente não vai mais aceitar essas entradas na sala de aula. Então, seguindo as questões, nós temos aqui a pergunta da Jane Fabiane Pierrotti. Ela é estudante, ela é de São Paulo, Butantã, está no 8º ano no 8º período de psicologia, e ela ouviu a professora falando sobre equipe multi, e gostaria de saber qual a porcentagem, ou a sua percepção, né, da demanda em saúde mental, e se conseguem atendê-las caso precise de um CAPS ou demais equipamentos públicos, né, na questão de saúde mental. A outra questão é da Andresa Gonçalves. Ela diz: Roberta, com relação aos bens e serviços dentro da política de saúde na atenção ao cuidado integral das mulheres indígenas, pela sua cultura de viver da própria natureza e nas aldeias, essa cultura se mantém. Como esses serviços têm alcançado esses povos para tratamento adequado de saúde pelo serviço público ofertado pelo Estado na proteção, prevenção e recuperação dos indivíduos na sociedade como cidadão? Pela política indígena, essas mulheres têm acesso ao serviço? Então, essas 2 chegaram pelo chat. A terceira eu vou pedir para a Núbia fazer. Núbia Mello, por favor. Levantou a mão. A Maria Francinetti pode se preparar para depois da Núbia também, e aí a gente encerra as questões. Bom dia a todo mundo. Roberta, que felicidade passar amanhã com você. Foi um presente das deusas e da Força Encantada, pode acreditar. Mas é mais um comentário para ilustrar isso que a Roberta trouxe, que é o seguinte: o choque, né? A gente já trabalhou junto, eu e a Roberta tivemos a grata experiência de iniciar na CESAI em 2011, quando abriu a CESAI, a gente teve
essa oportunidade. E assim, já era, e já antes de nós lá, já era, né? Essa questão da meta. E aí, por exemplo, você tem uma equipe de saúde completamente diferenciada do povo Zoé, lá, povo de recente contato, o doutor Eric, lá. É uma experiência diferenciada, assim, completamente, até pela estrutura dos serviços que chegam lá. Mas, por exemplo, é uma briga com o DICEI, que eles não conseguem entender que o doutor Eric não cumpra as metas daquele jeito. Por exemplo, cada grávida tem que fazer 6 consultas de pré-natal. Ele só atende um pré-natal se as mulheres que cuidam da saúde reprodutiva pedirem para ele ver alguém. Porque senão a saúde reprodutiva está lá acontecendo sem problema desde sempre, dentro da cultura da medicina Zoé. E aí fica essa briga. A Cesar acho que não bota ele para fora, porque não tem como, acho que o Zoé não deixariam, porque ele não está preocupado no número de pré-natal, ele está preocupado que não morre criança, que não tem intercorrência no parto, que as mulheres estão maravilhosamente bem de saúde e tal e tal. Os indicadores deles são concretos, e não números, para atender o Sistema Único de Saúde. Né? Primeira contribuição só para ilustrar o que a Roberta trouxe assim. E por último, era essa coisa que foi falada por último, mas eu não anotei, aí escapou. Mas era também mais um comentário. Né? O mais eu concordo em gênero, número e grau com tudo que foi trazido. E que bom que eu não sei como cheguei nessas redes. Vou ser convidada toda quarta-feira. Muito obrigada. Muito obrigado, Núbia. Nós tínhamos mais uma, acho que era a Francinete, que estava com a mão levantada. E quem entra pela... Isso, Davi, eu estava com a minha mão para justificar que eu entrei agora, mas, na verdade, eu estava assistindo o celular. E tinha que colocar, tive que mudar para meu computador para poder falar alguma coisa sobre o papel do idoso na cultura indígena, que eu já botei no chat. E lá no celular eu não estava conseguindo colocar, tá certo? Perfeito. Era só isso. Obrigada. Tá mudo, Davi. Tá, obrigado. A gente aprende ainda. Quando eu digo de permitir a entrada, é de quem não tinha entrado ainda. Porque, às vezes, a pessoa só consegue entrar depois das 11h30, 11h40, 11h50, e a aula acaba meio-dia. Né? Não é quem entrou e saiu. Isso a gente tem um relatório final que mostra a hora que entra, a hora que sai, o e-mail, o nome. Então, isso tudo a gente tem catalogado. Então, o que a gente quer é que as pessoas consigam entrar. A gente sabe que 10 horas não dá, 10h05, 10h10, 10h20, 10h30, enquanto está sendo feita a exposição. Depois que acabou a exposição, diminui um pouco o sentido, né? Porque a pessoa perdeu a explicação da aula, enfim, como que ela vai compreender. Aí a gente prefere que assista no YouTube. A Núbia levantou a mão de novo, Núbia, ou é da outra? Rapidinho, Davi, é porque eu lembrei, a coisa do etarismo mesmo. É uma loucura, né, Roberta, assim, você encaixar a saúde da criança, a saúde do jovem, a saúde da mulher, a saúde do idoso, dentro de uma cosmogonia que absolutamente tem nada a ver. A gente mesmo fica se perdendo, eu estou já esperando. Eu vou fazer 67 anos esse ano, eu já estou esperando virar jovem, porque quando eu comecei a estudar sociologia, jovem era até 18 anos, formou maioridade e deixava. Agora já é, sei lá, 39, estou esperando chegar em 67. Quer dizer, para a gente essa coisa é doida do etarismo, imagina enfiar dentro de uma cultura indígena, meu Deus. Essas divisões, antes de devolver para a Roberta, a gente escolheu a temática dessa aula da próxima como saúde indígena, bastante, digamos, genérica, né? Exatamente porque a gente não vê muito sentido em fazer esse recorte de gênero, depois você pode me corrigir, Roberta, de fazer esse recorte de gênero que a gente estava pensando para as cidades, né? Para as capitais, ou mesmo cidades do interior, que são
que tem uma estrutura de saúde definida de uma maneira, seja boa, não tão boa ou ruim, mas existe esse fluxo todo definido. Quando a gente convidou com essa temática genérica, a gente imaginou que fosse uma questão bem mais complexa de se fazer e muito difícil, talvez, de falar de mulheres e meninas indígenas, né, e não do indígena como um todo. Enfim, fica como um comentário. Então, essa questão do etarismo que a gente está colocando, a gente não pode jogar, como é que diz aquele ditado, né? A água fora com o bebê dentro, né? Assim, porque eu acho assim, gente, o recorte de gênero, ele é necessário para você entender várias coisas, várias situações, porque você está acontecendo alguma coisa na comunidade ou naquela região, você precisa entender aquele fenômeno, ou você precisa entender como que o comportamento de uma doença. É interessante você fazer o recorte de gênero, que aí você vai entender mais ou menos algumas coisas, né? Olha, isso está afetando mais tal gênero. Aí você vai, o que esse gênero faz? Então isso é interessante em termos, assim, a gente precisa. O que é a minha posição crítica que eu estou tendo aqui é essa questão de você criar vários programas, e que também não é o problema você criar, né, estratégias, na maioria nem é programa, a gente chama programa, mas, por exemplo, não existe um programa saúde da criança, existem várias estratégias que compõem, né, o que a gente chama de saúde da criança. Mas o problema é que quando isso chega lá no profissional que está trabalhando, ele enxerga que é um programa e que para trabalhar a saúde da criança, o que eu tenho que fazer? Puericultura. Então, aí eu vou fazer um monte de consulta de CD, que aí vale com o meu tratamento. Por quê? Porque não está no programa da criança a nutrição. A nutrição está lá com a vigilância alimentar e nutricional. Entendeu? Essa questão de você separar, só que o problema das crianças tem a ver com a nutrição. Ou seja, isso que fica, né? O problema é você ter de você criar. O problema não é você criar estratégias para um público definido, é você fazer daquela estratégia um programa institucional, né? Ao qual você deve estar cumprindo aquelas metas de produção. Esse que é o problema, não é o que é em si, mas a forma com que você se apropria daquilo, né? E você, no caso da população indígena, é interessante você entender também, não posso pensar, né? Olha, semana passada eu estava em área, e eu estava com uma discussão entrando no assunto da saúde da mulher, imensa com o médico, porque ele não se conformava de mandar, de que a mulher de 12 anos, que tinha uma grávida ali de 12 anos, e ele queria, na hora, assim, chama, vamos mandar para a cidade, não sei o que. Eu falei assim, olha, a gente pode, assim, e aí depois eu fiquei quieta, né? Depois ele perguntou meu ponto de vista, né? E eu falei assim, olha, você pode até mandar se você fizer algum exame clínico. Agora, aqui nessa aldeia, ter 12 anos não é fator de risco, né? Não é fator de risco aqui nessa aldeia, porque primeiro que você não tem mortalidade materna aqui. Né? E a maioria dos partos, quando é tarde, é com 16, eles começam com 12. Que isso quer dizer o quê? Não tem adolescência ali. Elas menstruou, você já, né? Não existe essa coisa, eu vou passar minha adolescência. Você já tem uma casa, seja, é outra concepção de adolescência, outra. Agora, assim, você colocar apenas a idade como um fator de risco, né? Então, isso que eu falo, assim, às vezes é essa reprodução automática que faz, né? E aí, o que acontece? Aí eu lembro até da Núbia, que trabalha com parteira, né? Porque uma vez eu fui no encontro de parteira, ela falou assim, hoje em dia, olha, tô cansada de fazer, eu quero saber quem que é esse risco que faz tanto filho em mulher, todo mundo é filha do risco. O que acontece? O risco vai trazer mais risco, porque essas mulheres que estão, né, na aldeia, acaba que, dos períodos que eu já estive lá, eu já peguei 3 partos que aconteceram no barco, sem nada, de menina pequena, de 12, 13 anos, cai pare dentro do barco, porque não dá tempo de ir para o hospital, entendeu? De chegar, porque, ou seja, você tem que avaliar da mesma forma, eu coloquei esse exemplo, o que é o risco, né? Porque não é que eu vou falar que não existe risco, mas qual que é o risco para aquela comunidade? O que seria? Vai ser diferente do risco que a gente tem na cidade, né?
Então, é nesse sentido. E aí puxando agora para a pergunta de saúde mental, vai na mesma situação, na mesma linha, né? E eu acho ainda um pouco mais complicada, porque a saúde mental, ela não é igual a vacina, que eu tenho um problema, eu sei que eu vou dar aquela vacina e aquilo vai atuar de uma forma muito mais objetiva, porque teve ensaio clínico, que teve isso, teve aquilo, então você sabe até calcular mais ou menos o impacto daquela medida sanitária, daquela ação sanitária. E já a questão da saúde mental, ela é muito difícil, né, de você ter essa objetividade, né? Os psicólogos aqui sabem, né? E aí a saúde indígena tem uma meta que tem que cumprir, que eu acho surreal, que é abaixar a porcentagem de suicídio, por exemplo. E eu acho que a saúde não tem muita gerência sobre isso, né? Assim, não tem como o setor saúde ser responsável por esse indicador. E aí, assim, tem várias questões, assim, a gente precisa, assim, ter pessoas qualificadas dentro do DSEI para ver isso, principalmente, assim, tem muito uso, né, de psicotrópico que precisa de acompanhamento, e aí, geralmente, esses acompanhamentos, se já é difícil na cidade, imagina nas comunidades indígenas, né, então, assim, tem vários desafios, daria para fazer falar muito tempo sobre isso. E muitas vezes o CAPS, ele ajuda sim, sabe? Assim, por exemplo, eu estou olhando aqui para o nosso amigo Gavião, eu sei que no Maranhão tem algumas localidades que os indígenas frequentam muito CAPS, né? Por ser mais próximo das comunidades. Agora tem lugar que as comunidades indígenas assim nem acessam, nem faz diferença, né? Então, acho que depende muito também da territorialidade, né? Porque o CAPS ele fica na cidade, né? Então, e o CAPS assim, dependendo do serviço, exige, né, uma constância ali, né? De um acompanhamento constante. Às vezes não dá para você ter, né, em terra indígena. Mas ele ajuda, muitas vezes, assim, nesses casos, né, de álcool, drogas, né, ou acompanhamento, né, porque às vezes tem CAPS que tem o psiquiatra, que o DSEI às vezes tem dificuldade. Então, é lógico, somar é interessante, né, a gente somar. Mas a saúde mental é algo, assim, muito difícil, né, em contexto indígena, porque tem muitos problemas mentais que algumas comunidades, elas não chega a ser um problema mental, que para a gente né? E tem muito pajé que poderia ser considerado esquizofrênico na nossa sociedade, ou, né, ter outro... E não né? É um curador, né? Então, é bem complicado, né, essa questão. Não sei se eu respondi a questão, acho que já, né? Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado para todo mundo que conseguiu ficar até agora, que já passamos 7 minutos do nosso horário. E acho que, Roberta, todo mundo aqui tem um agradecimento especial para você, pela sua aula, pela sua disposição de estar aqui debatendo com a gente. E lembrando que na próxima semana a gente vai dar sequência a essa temática com a professora... Luísa. Alguém perguntou onde vai ficar gravada a aula, é isso? A aula fica gravada no YouTube e a gente envia por e-mail e no grupo do WhatsApp. Tá? A professora Luísa, na próxima semana, Luísa Garnello, vai dar seguimento a essa aula e nós vamos poder continuar com esse debate. Né? Então, eu quero agradecer novamente a Roberta e me despedir e devolver a palavra para a Roberta fazer a despedida dela. Eu que agradeço esse pessoal incrível aqui, com várias perguntas interessantes, e né, espero ter contribuído, né, assim, pelo menos para formar, né, um pensamento mais, uma reflexão, né, sobre alguns pontos interessantes dentro desse contexto de direitos humanos. Agradeço a todos vocês a participação, e que eu passei o meu contato, vocês sintam à vontade, né? Eu não sou dona de nenhum conhecimento, não sei muita coisa, mal sei onde está minha bolsa, mas a gente pode, acho que a gente trocar, a gente constrói muita coisa, tá bom?
Obrigada a vocês. Obrigado, Roberta.